Olá pessoas, tudo bom? Estou reconhecendo esse ambiente pálido. Sim, é meu humilde cativeiro novamente. Estamos tentando gravar em ambientes diferentes da casa, mas nem sempre todos estão habitáveis para gravar ou calmos, porque aqui em casa também tem 2 cachorros e 3 gatos e não é fácil conseguir um pouco de silêncio para gravar. Mas sim, voltamos aqui e aqui é maravilhoso, aqui tudo e nada acontece. Sim, como é que tá sendo o dia de vocês na quarentena? Falei que estava tentando gravar de 2 a 3 vídeos na semana. Sim, essa semana vamos ter 2. Mas hoje é um dia bom. Apesar de eu estar esquecendo bastante coisa, nem lembro se eu já cumprimentei vocês, estou ficando maluco. Hoje eu consegui concluir mais um capítulo do livro e tá ficando bem bacana. Então acompanha para ver até onde vai essa história. Se gostar, deixa eu curtir. Se não, sei lá, não curte, não sei. Indica para alguém. E se quiser acompanhar, é só seguir o canal que vocês sempre vão poder estar vendo novos vídeos. Tá bom? Sim, gente, desde o capítulo passado, deixa eu só botar aqui os tópicos para não perder, tá? Desde o capítulo passado, a gente está falando sobre o André voltar à rotina, que não é fácil após um trauma, uma pessoa voltar com a mesma disposição para tudo. Mas ao mesmo tempo isso ajuda a preencher a mente, porque a vida continua. Nesse daqui, André, ele volta a trabalhar, o que foi bom para ele, mas ao mesmo tempo foi um tanto quanto angustiante, porque o André é pediatra. Então, a todo momento que ele lidava com uma criança, ele lembrava dos filhos dele, mas ele também não deixava transpassar aquilo para os pacientes, nem para os acompanhantes. Então, em mais um dia de expediente finalizado, ele começa a arrumar as coisas dele, sendo que ele liga para sua esposa, perguntando como é que ela estava, como é que foi o dia, se ela conseguiu ir até o hospital para fazer a doação de leite, porque ela não estava amamentando, então ela podia ajudar outras crianças que precisavam. E para lembrar também que ele ia demorar um pouco a chegar em casa, porque ele ia passar na psicóloga, que tinha sido indicado pela Diana. Então, quando ele sai do consultório, ele vai diretamente para psicóloga. Chegando lá, ela ainda está em atendimento. Então, a recepcionista abre para ele, o acomoda, oferece café, água, alguma coisa para ele se sentir mais confortável. E ele só daquele jeito falou que já estava lá. Então, ao mesmo tempo que ele entrou e ficou pensando nas coisas, ele começou a se distrair com um novo ambiente. Então, uma decoração diferente, uma iluminação diferente. E até que o noticiário da televisão ligada chamou a atenção dele, que começou a falar do caso que aconteceu com ele. E aí, falando que ainda não tinha nenhuma resposta, mas que os policiais ainda estavam atrás de pistas que pudessem auxiliar, esclarecer todo esse crime e tal, e tal, e tal. E aí, quando ele estava prestando atenção, acabou rapidamente, porque só foi um breve noticiário, como no jornal já foi emendando em outros assuntos, como noticiário de droga, falsificação de documento e assim vai. Então, nesse momento, ele começa a tentar lembrar alguma coisa que pudesse ajudar os policiais a encontrar a pista que respondesse esse caso, que levasse até o seu filho, que ainda está vivo. Sendo que nada vinha na cabeça dele, até que a psicóloga sai da sala acompanhada do último paciente, pede para que a recepcionista o acompanhe até a saída, e ela vai até a direção do André, se apresenta rapidamente e pede para acompanhar até o consultório. Nisso daí, a psicóloga dispensa a recepcionista, já que é no horário extra do atendimento, e que ela ficaria ali sozinha com ele. Então, assim que ele entra, deixa eu só passar aqui rapidinho, tá, para ficar mais fácil aqui. Então, já acomodados, Fernanda se apresenta, ela fala que é psicóloga há mais de 30 anos no mercado, que ela também dava aula, tinha determinadas especialidades, e aí falou que também conhecia Diana, que foi a que indicou ele, a amiga, já foi aluna dela, e falou que Diana passou um breve panorama da história dele. E pediu para que ele se apresentasse, falasse um pouco mais da história, do ponto de vista dele e tudo mais.
Nisso daí ele começa a falar quem ele era, que ele era do Rio, que ele era órfão de pai, mãe, de avós, assim, recentemente, e agora também de filhos. E quando ele foi falando isso, ele já foi ficando com a voz embargada. E aí ele deu uma tremida assim, mas ele pigarreou e continuou a história. E nisso, Fernanda viu que ele estava começando a ficar desconfortável, estava sendo difícil para ele dar continuidade. Então ela, com muita sutileza, encaminha a conversa perguntando o que o levou até ali. Sendo que antes ela tinha perguntado se ele já tinha feito terapia e sabia como é que funcionava. Ele falou que já, quando os pais dele morreu, que ele era mais novo. E aí ela lembrou, então não preciso nem entrar em detalhes sobre sigilo, para ele também ficar à vontade com relação ao tempo. Ele falou que estava tranquilo. E aí ela perguntou o que o levava ali. E aí ele falou que era a intenção que ele tinha de tentar aliviar aquele estresse que ele estava, aquela confusão de sentimentos e na mente dele também. Era uma coisa que ele precisava, era de um auxílio externo que o guiasse em alguns pontos e ele conseguir lidar sem pirar ou simplesmente se entregar a uma tristeza, porque ele estava muito triste naquele momento. E aí ela vê que ele já está com os olhos marejados, então ela pede para explicar um pouco do que aconteceu naquele dia. E aí ele explica todo aquele cenário que vocês já sabem muito bem. E aí as pessoas que ele citou, ela pediu para que ele explicasse quem são aquelas pessoas e o que aquelas pessoas são para ele. E aí ele falou que o Bernardo e o Benjamin eram o filho dele, recém-nascidos, e era muito desejado, então tinha toda aquela aflição. Arthur era e é um irmão para ele, é alguém que ele conhecia no pior momento da vida dele e que levou para sempre, então ele cresceu com esse amigo e que ele estava dilacerado, ele realmente precisava de ajuda. Deixa eu só passar aqui. E aí então ele fala que quer trabalhar ali, que ele quer voltar a sentir uma felicidade, ele quer ter cabeça para viver a vida como que ele era. E ao mesmo tempo ele sabia que tudo era uma questão de tempo, mas ele queria realmente uma ajuda, porque não estava fácil lidar com isso e com uma nova situação em casa que ele começava a enxergar, que era uma pequena dificuldade de se comunicar com a esposa. Então Fernanda, mais uma vez, ela conduz a conversa, sendo que ela quer explorar um pouco mais dos sentimentos dele, tanto desses últimos dias com relação a tudo isso que está acontecendo. Então eles vão prosseguir um pouco mais com essa conversa, ele fala um pouco mais dessas angústias, ela tenta ela sempre tenta ressignificar as coisas para tentar facilitar para ele. Né? Então aquela sessão se dá basicamente nisso, nessa apresentação, nesses sentimentos, até que ela finaliza a sessão, devolvendo para ele algumas reflexões que vai o ajudar a pensar do lado de fora, sabe? Pensar no sentido de tentar trazer uma resposta ou tentar se acalmar com uma situação. Então, com relação ao que ele pode fazer hoje, ajudando a investigação ou não, coisas que ele pode tentar voltar a fazer, introduzir como atividades que seja para relaxar ou de aproximação com a esposa. Então, nesse momento, ele agradece, ele vai embora e ele sai dali ao mesmo tempo que se sentindo vazio
ele entende que algo pode estar melhorando, sabe? É como se ele enxergasse uma ponta de esperança no meio dessa turbulência toda. Aquilo traz uma paz para ele. Pronto. Esse foi o capítulo de hoje. Foi bem curto, mas é porque aqui tem muito mais questão de fala, que eu acho que não cabe trazer para cá, senão iria ficar muito repetitivo. E é isso. A partir daí, ele tem como tentar caminhar sozinho, tentar se achar nesse turbulhão de sentimentos que ele está tendo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa eu fechar aqui. Espero que vocês tenham gostado desse capítulo. Caso tenham dúvidas, coloca aqui. Se não gostou, também coloca. Se tiver sugestão para nome, coloca. Qualquer coisa, tá? Se ficou muito dúbio, fala que eu tento colocar algumas coisas no comentário, porque esse capítulo, especialmente, ele tinha muita conversa, então vai ficar bem pesado. Mais uma vez, agradeço vocês aqui e semana que vem eu trago mais coisas, tá bom? Valeu, gente. Obrigadão. Bom final de semana. Se cuidem. Só saiam de casa se necessário e se sair com máscara, tá bom? Valeu!